A paz de Cristo, que você seja fortalecido na força do Senhor e no poder que vem dele. Amém? Eu quero refletir contigo os versículos de Filipenses 4, o verso 12 e o verso 13. Nesse texto, quando o apóstolo Paulo lhe escreveu, ele estava preso, mas com um coração grato, um coração que reconhecia o amor e o serviço dos seus irmãos em Filipe. Esses irmãos ajudaram o apóstolo Paulo em momentos difíceis. E o apóstolo tranquiliza esses irmãos, afirmando que sabia viver em qualquer situação. Vamos ler os versículos? Diz assim, Filipenses 4, versículo 12 e versículo 13. Sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as coisas estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia! Ele inicia afirmando que sabe estar abatido. Em outras versões vai falar que sabe estar humilhado. O sei de saber, de compreender, de entender é que ele compreende a situação que ele está vivendo. E ele sabe como passar por aquela situação, como viver enquanto ele está naquela situação, a viver esse momento que ele está passando. Logo à frente, o apóstolo Paulo afirma estar instruído a possuir conhecimento da situação que ele enfrenta. Porque em outras versões vai dizer experiência, ou seja, ele já havia enfrentado situações semelhantes em outros momentos e ele aprendeu a como lidar com cada uma dessa situação, seja ela boa ou ruim. Em algumas versões fala sobre o viver, o sentir contentamento, o viver contente em todo lugar e em qualquer situação. Então, independente do lugar em que ele se encontrava, que aquele momento era a prisão, ou a situação em que ele se encontrava, que aquele momento era padecendo necessidade, ele sabia viver, ele sabia compreender aquele momento que ele estava vivendo. E os acontecimentos não mudavam o estado de espírito do apóstolo Paulo. Aleluia, glória a Deus. E aí ele conclui essa fala dele dizendo assim, no versículo 13, né, que ele fala assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Aleluia, glória a Deus. Ele estava afirmando que ele estava capacitado por aquele que o fortalecia a passar por qualquer situação. Quando nós estamos passando por situações difíceis, nós queremos logo sair dessa situação. Nós queremos logo o livramento, a vitória, a cura. E se demora, nós desanimamos, nós esmorecemos. O que o apóstolo Paulo ele traz nesses versículos é que o saber, a capacidade de saber viver e compreender a situação em que ele está passando. Pois vai passar, porém tem um tempo, o tempo de vivência, o modo como passamos por essa situação. E o apóstolo ele afirma compreender e saber viver essas situações, inclusive contente. Pois a força para tal, para viver, para saber passar por isso, vem do autor e consumador da nossa fé, que é Cristo. É por meio de Cristo. Ele nos fortalece a enfrentar qualquer situação e saber viver enquanto passamos por ela, por essas situações. Porque nós seremos o quê? Instruídos pelo nosso Pai, instruídos pelo nosso Senhor e aprenderemos em meio às situações adversas. E o nosso Pai, o Senhor Jesus Cristo, o doce Espírito Santo,
estará conosco, seja qual for a situação. Por isso, também teremos o contentamento enquanto estivermos vivenciando situações difíceis, porque somos fortalecidos pelo Senhor Jesus. É de Cristo Jesus que vem essa força, é de Cristo Jesus que vem essa alegria. Então, o nosso espírito, ele é fortalecido de tal maneira que mesmo em meio a situações adversas, mesmo em meio a situações difíceis, complexas, nós temos o contentamento, a alegria que vem do Senhor. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe.